Bem-vindos, queridos e amados, e aqui estamos de volta uma vez mais com Emergir Southside Uniting Church, uma igreja servindo a Cristo e a comunidade cristã aqui no sul de Brisbane. E me dá muito prazer de convidar vocês para tomar estes momentos de abrir a palavra de Deus, entender um pouco mais sobre o que o Senhor nos está falando e comunicando com nós. E como é que nós podemos, então, crescer na nossa fé e missão e servindo ao mundo nesse tempo de crise? Eu estou muito alegre de poder falar com vocês estas semanas que vêm do livro de Filipenses. E no primeiro capítulo de Filipenses, o apóstolo Paulo nos está falando sobre como que é que ele quer fazer a missão entre eles. Ele não quer ir e fazer a missão sozinho. E ao mesmo tempo ele está dizendo para eles que ele não quer que terminem o seu trabalho e a sua obra e que ele se encontre lá em glória com Cristo. Isto é muito importante para nós entender. Porque, queridos, nós estamos agora numa situação bem difícil. Uma situação em qual podemos estar perguntando: Deus, como é que nós vamos fazer a missão que você tem para nós agora? Então, havendo dito tudo isto, eu quero convidar vocês que fechem os olhos, baixem as cabeças, e assim podemos então convidar o Espírito Santo que seja parte da nossa discussão deste dia. Vamos orar então. Querido Pai, eu pido que a sua presença pode estar com todos nós agora. Senhor Deus, que não importa em qual parte do mundo nos encontramos, que a sua bondade e a sua benção pode estar entre nós. Senhor, eu pido o seu coração, Senhor Deus, que late por nós e que nós podemos então sentir a sua presença nas nossas vidas. Oramos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Filipenses 1, verso 21 a 30. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo de vocês, permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal da destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém. Pois, gente, nós lemos aí no livro de Filipenses que o Paulo estava dizendo para eles que ele gostaria de estar entre eles. Isto é muito clave e muito importante para nós entender. Queridos, eu gostaria de estar entre vocês também. E muitos dos meus irmãos e irmãs, pastores e pastoras, também querem estar entre vocês. Aqui em Austrália, nós temos a benção de, agora que as portas estão abrindo-se através das regulações do governo, que nós podemos entrar de volta nos ministérios que nós temos.
A minha esposa, que é capelana numa casa de geriátricos, tem a oportunidade de ir e continuar a resumir as suas visitas na comunidade lá na Gold Coast. E eu, pela graça de Deus, tive a oportunidade de continuar o meu trabalho na comunidade aqui em Brisbane. Mas para vocês e com vocês, especialmente pensando no Brasil, no Moçambique, lugares onde eu tenho um coração e gostaria muito poder então levar o avião para ir lá, para estar entre vocês, para orar com vocês. Esses momentos são muito difíceis, por causa que eu posso ver cada dia no jornal, na internet, toda a dificuldade que estão passando nesses lugares. Eu quero comprometer que eu vou estar orando por vocês durante essas semanas. E eu estou sempre orando pelo Brasil, pelo Moçambique e os meus queridos amigos lá nesses países. Como o apóstolo Paulo, eu sinto a distância entre nós. Eu sei que muitos dos meus irmãos e irmãs no ministério sentem o mesmo. Que eles sentem que até quando estão só vecinos, só ao outro lado da rua, não podem fazer o ministério como podíamos antes. E isso é uma tristeza e uma dificuldade que nós temos de hoje em dia. Para o apóstolo Paulo, o que nós vemos é que ele tem o lucro de poder viver ou morrer em Cristo. Ele diz aqui, no primeiro verso da nossa leitura, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 22, caso continue vivendo no corpo, terei fruto no meu trabalho e já não sei o que escolher. Em um sentido é uma história um pouco deprimida, né? Que ele quer que a sua vida termine assim que ele pode estar em glória com Cristo. E para muitos de nós estamos sentindo assim. Não em um sentido mórbido, não, nem coisa assim. Mas em um sentido que nós estamos já tão cansados, tão agostados com tudo que está passando, com este crise, com o 2020, que pensamos, Deus, seria mais fácil se eu puder estar com você já. Gente, nós estamos sofrendo com os que servimos no ministério. E por isso é muito importante que nós temos a oportunidade de poder entender que Deus está fazendo sua obra entre nós e entre vocês também. O Paulo continua então, agora olhando o verso 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça e seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo de vocês, permanecem firmes, não só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Agora, eu quero aclarar um ponto com muitos de vocês agora. A nossa leitura de hoje diz, aclarando na fé evangélica. Agora, isso não significa que só as igrejas evangélicas têm esse entendimento. Não. O Paulo está falando aqui bem claramente sobre o evangelismo, certo? Que fez o Jesus Cristo. E muita gente neste mundo toma essa história do evangelismo de Cristo e troca o que significa, dizendo que Jesus estava indo lá e estava levando uma ideia política, uma ideia, ideologia, que verdadeiramente não está ali. Talvez eu vou ser o primeiro que diz isso para vocês, mas eu quero ser um que vocês ouvem isto bem. Por causa que a realidade é que Cristo, quando ele estava evangelizando, ele estava fazendo mais através das suas obras que através do que ele estava dizendo e ensinando o povo. Era muito mais importante para Cristo ir e falar com o povo e ter esse contato cara a cara e fazer os milagres que ele fez lá, mas não só milagre, também com a história de salvação e o evangelismo que Jesus tinha para o povo de Israel. Por isso é muito importante que nós não confundimos o que é
a história e a política da igreja evangélica com a realidade de Cristo. Por causa que aí nesse espaço nós entendemos o que é que o apóstolo nos está contando fazer e nos está dizendo também. Agora, eu não quero que vocês pensem que eu sou contra a igreja evangélica. Eu sou evangélico também. Eu amo muito meus irmãos, minhas irmãs na igreja evangélica. E eu também sigo muito da ideologia que é da igreja evangélica. Claramente, eu sigo neste espaço. Mas para mim é muito mais importante sempre contar a verdade do evangelho. Sempre contar a verdade do que Jesus estava fazendo. E nós vemos aqui em verso 28... sem forma alguma deixar-se intimar por aqueles que se opõem vocês. Para eles isso é sinal da destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por eles. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então, queridos e amados, nós leemos e nós vemos aí que o apóstolo passa por este sofrimento por causa do povo que ele estava servindo. E nós também queremos fazer algo muito semelhante. Eu quero passar por tudo que estou passando agora, não por causa que eu quero ser uma vítima, não por causa que eu quero passar por essa dificuldade, não. Eu estou fazendo isto por causa das pessoas que eu posso ver na minha vida, no meu ministério, que precisam entender o amor de Cristo. Por isso é muito importante que nós sabemos isso. Que nós fazemos um ministério desse coração, indo lá e fazendo a obra entre o povo de Cristo, comunicando com eles, fazendo tudo possível para apoiar e mostrar o amor que tem Cristo para eles. Agora, vocês estão pensando, mas pastor, como que eu posso fazer isso? Eu estou aqui em casa no Brasil, eu não posso sair da casa. Ou talvez você está pensando, eu estou aqui no Moçambique e eu não posso sair na rua para fazer essas coisas. O que eu posso fazer? Bom, primeira coisa é orar. O mais importante, a primeira coisa é orar. Cristo, em tudo que fazia, sempre orava. Antes de dar comer aos 5.000, ele orou. Antes de ir na cruz, ele orou. Antes de convidar os discípulos para fazer a Santa Ceia, ele orou. É muito importante que nós sempre estamos em comunicação com o Espírito Santo e o nosso Pai Celestial. Essa é a primeira coisa. E a sua oração deveria ser: Deus, como é que eu posso servir você, o evangelho que você tem para a minha vida, aqui na minha circunstância, na minha situação? Por causa que eu vou apostar que você tem pessoas ao seu redor que você pode abençoar agora. E é só uma questão de deixar que o Espírito Santo abra essas portas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é olhar para ver quais são as oportunidades em qual eu posso ser as mãos e os pés de Cristo. Sendo as mãos e pés de Cristo, significa que essa oportunidade que eu tenho para ir lá e servir outros no nome de Cristo. Então pode ser que talvez tenha pessoas morando na rua, lá onde você está morando. Se talvez tenha uma oportunidade para você abençoar essas pessoas através dos talentos ou dos dons que você tem essa oportunidade lá. Talvez tem pessoas que estão doentes, certo, no hospital e em qual a família não pode visitar eles. Isso é o que faz a minha esposa. A minha esposa tem a oportunidade de visitar pessoas que a família deles não pode visitar por qualquer razão. Eles talvez estão morando longe ou não estão por lá. E ela tem a oportunidade de ir lá e visitar eles, seja no hospital, ou na casa,
ou se eles estão numa casa geriátrica, ela pode ir visitar eles. Isso é uma coisa que você pode fazer também. Mas também uma coisa muito importante é tomar este aparato daqui. E é muito impressionante este aparato, por causa que você pode fazer uma coisa em qual você bate aqui um número e você põe assim. E quando você põe assim, você tem a oportunidade de falar com pessoas, seja através da internet em todo o mundo ou aí onde você está. E falando com eles, você pode então compartilhar a benção que você tem na sua vida e como que é importante e possível você impartar da esperança que você tem agora neste momento. Eu vou contar para vocês uma história bem breve. Uma senhora na nossa igreja, ela esteve falando com uma amiga por muitos anos sobre a sua fé, contando para ela cada semana como foi na igreja, o pastor que deu o sermão, eles cantaram os hinos e tudo bem bonito, certo? Mas a amiga dela não queria saber nada. E ela estava num estudo bíblico com o nosso pastor principal. E de repente, ela tomou esta ideia. E ela não sabe de onde vem, mas você e eu nós sabemos. Foi o Espírito Santo que deu a ideia para ela mandar um texto, uma mensagem para essa amiga nesse momento. O que ela não sabia é que a amiga dela estava sofrendo nesse momento. E o texto, a mensagem, contou para ela que ela era amada por uma pessoa afora do círculo de pessoas ao redor dela. E que esse amor não vinha por causa que ela era uma pessoa boa ou que tinha uma conexão tão íntima com esta mulher, com esta senhora da nossa igreja. Vinha por causa do Espírito Santo fazendo sua obra na vida desta mulher velhinha que estava preparada e disponível para ir e mandar essa mensagem. Disso, uma conversação tão boa tomou lugar. E daí, mais conversações sobre a fé em Cristo e a esperança que tem esta mulher velhinha vão continuar a acontecer. Às vezes, queridos e amados, é assim de simples. Eu só vou tomar esse aparato, bater o número e ligar o meu amigo, minha amiga. Olá, como vai? Está tudo bem? Você tem o que você precisa. Eu posso ajudar em alguma maneira. Ou talvez, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Você quer falar? Vamos falar. Vamos tomar alguns momentinhos agora para falar. Eu posso orar por você. Queridos, eu nunca encontrei nenhuma pessoa, crente, ateu, muçulmano, judeu, que diz não quando você oferece orar. E eu sempre tive a oportunidade de orar com umas pessoas muito bonitas na minha vida. Pessoas que não creem em Jesus Cristo, mas que, para eles, o ato de oração significou que a nossa relação tomou um passo mais para ser mais íntima, ter mais fidelidade, e em qual nós podemos entender um pouquinho mais da minha fé e do que eu sempre estou falando sobre o amor de Cristo. Bom, queridos amados, vamos terminar aí. Como sempre, eu estou muito alegre de poder compartilhar com todos vocês hoje, seja aqui na Austrália, no Brasil, em África, no Moçambique, de volta uma vez mais. Quero saludar os nossos amigos lá, debaixo do ministério do pastor Sérgio. E, como sempre, cuidem-se, que o Senhor os ama e que as bênçãos dele podem estar nas suas vidas. Vamos terminar com uma palavra de oração. Querido Pai, eu te agradeço por cada pessoa que ouviu esta mensagem de hoje. Eu pido que o seu ministério pode continuar nas suas vidas. Eu pido que o seu ministério pode continuar nas suas vidas. E que você pode sempre abençoar eles com a sua presença e sua bênção. Senhor, abre os seus corações para que eles entendam o seu amor e o ministério que você tem para cada pessoa, Senhor. E que nós podemos servir em seu nome. Oramos isto no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Bom, queridos e amados, como sempre, os detalhes da nossa igreja estão debaixo na descrição. Eu pido vocês inscrever-se, subscribe, e assim vocês podem receber as notificações da nossa igreja. E como sempre, cuidem-se uns aos outros e que o Senhor os ama. Pensam.